Olá! Hoje no nosso Justiça às Claras aqui da BH News, nós vamos entrevistar o Dr. Flávio Valentim, advogado especialista e mestre em Direito Tributário. Dr. Valentim vai falar sobre o imposto de renda, já que estamos na época de pagar esse tributo para o governo federal. Dr. Flávio, é um prazer estar aqui com a gente. Prazer é meu, Cristiano, agradecendo sua pessoa aqui, a BH News. E falar desse tema nem sempre é o melhor dos assuntos, mas nesse momento ele se torna realmente muito importante. Então vamos lá, vamos começar. Tributação em geral, o que você pode falar a respeito disso e especificamente sobre o imposto de renda? A reclamação geral de toda a população é uma carga tributária muito excessiva, principalmente com um baixo retorno dos órgãos públicos, do poder público. A tributação brasileira é uma das mais complexas do mundo, se não for a mais complexa. Ela começa desde a tributação das pessoas jurídicas, que tem um grau de complexidade muito excessivo, e vai até as pessoas físicas, principalmente no objeto da tributação do imposto de renda, que agora temos que entregar as declarações de imposto de renda relativo ao ano de 2016, declaração 2017. O empresariado vem sofrendo cada vez mais com essa carga tributária elevada, sendo que recentemente o governo ainda tem anunciado que, se não conseguir sanear o déficit público, vai aumentar ainda mais a carga tributária. Quando a gente impacta os empresários, obviamente respinga nas pessoas físicas, que são assalariados, que são às vezes microempresários, que dependem do lucro das empresas para gerar receita para pagar salários e etc. Você está falando de empresário. Eu sei na sua área, eu sou advogado trabalhista também há muitos anos, atuo também na área patronal. Qual é a obrigação principal do empresário em relação aos empregados nessa época do ano? Os empresários, todas as pessoas jurídicas que têm seus empregados e até mesmo sócios, elas são obrigadas a prestar informações ao fisco, e nessa época do ano informar aos seus empregados e sócios os rendimentos que foram pagos a essas pessoas. Então, no caso dos microempresários ou grandes empresas, elas entregam os informes de rendimento, que é aquele documento que o empregado ou o sócio de uma microempresa ou de uma grande empresa recebe para saber quanto que recebeu naquele ano, qual foi o tipo de parcela recebida, parcelas tributáveis, parcelas isentas, 13º salário, tributação exclusiva, participação em lucros. Então, esse é o documento básico de qualquer pessoa que receba ou salários ou prolabore, empresários, para preencher a declaração de imposto de renda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente, hoje, as empresas pagam por conta salário. Então, não bastaria só aquela declaração do banco com o informe de rendimento da conta do ano anterior, ou seja, 2016. O patrão, o dono, também tem que entregar isso para o empregado, não é isso mesmo? Isso, o informe de rendimentos ele é obrigatório. Na verdade, o empresário ele presta informações durante todo o ano sobre os valores pagos, os impostos retidos, e ao final, na época da declaração de imposto de renda, fechado aquele exercício, ele precisa entregar o informe de rendimentos para cumprir com as suas obrigações perante os seus empregados e que precisam dessas informações para preencher a declaração de imposto de renda. Me fala um pouco, você é mestre nisso há muitos anos, é um advogado renomado aqui em Belo Horizonte nessa área de direito tributário. Me conta uma coisa, me fala essas questões gerais do imposto de renda. O telespectador, normalmente, ele tem tanto medo e tanta má vontade para pagar, o que é natural, porque, igual o senhor disse, o retorno é muito baixo, que o pessoal prefere ficar livre disso logo, integra para o contador e às vezes nem sabe por que paga, quais são as regras básicas. Dá, assim, uma pincelada rápida nas questões gerais do IR para nós. O imposto de renda é o principal tributo do ponto de vista da pessoa física, Cada um, o seu cidadão aí, que paga seus impostos, é o principal imposto. A maioria das pessoas acha que há uma complexidade exagerada nessa declaração de imposto de renda e por isso busca profissionais ou contadores ou mesmo advogados para o preenchimento das declarações. Obviamente, um ou outro contribuinte ele pode ter uma dificuldade maior por uma complexidade da sua própria declaração, mas a grande maioria, e nós estamos falando da maioria esmagadora dos contribuintes, eles têm informações básicas a serem prestadas que nem necessitariam de auxílio de profissionais.
Por quê? Porque a declaração do imposto de renda, eu que sou advogado e muito crítico da Receita Federal em vários aspectos, o programa de entrega da declaração do imposto de renda, ele busca simplificar vários dos procedimentos. A maior dificuldade que eu tenho visto na minha experiência em relação aos contribuintes é mesmo de coletar as informações e conseguir prestar as informações de forma clara e adequada para a Receita Federal. Porque a pessoa deixa para a última hora, quando ela tem que buscar os documentos, sabe-se lá onde, para conseguir prestar as informações. Se ela conseguisse se programar um pouco melhor durante o ano, juntando a documentação, essa época do ano ela mesma entregaria sua declaração sem muitas dificuldades. Sem dúvida, não é uma tarefa agradável, né? Pagar, principalmente que está vinculado ao pagamento de impostos. Para alguns, há até a restituição do imposto. Mas, como as pessoas têm no pagamento de imposto uma coisa ruim, né, porque o retorno tem sido ruim nesse aspecto do poder público, ela tem uma certa antipatia desse tipo de trabalho. Como todos nós, de uma forma geral. Isso é normal no pagamento de impostos. O programa online, hoje você só pode entregar pela internet, ou você ainda entrega em papel? Não, hoje é só programa eletrônico. Todos os contribuintes brasileiros só por via eletrônica. O programa funciona? Funciona. É um programa que vem se desenvolvido e melhorado ano a ano. Hoje é um programa que tem uma funcionalidade muito boa. Existem episódios históricos de defeitos, né, de erros no programa, a Receita teve que corrigir, mas isso tem diminuído muito significativamente, já tem anos que a gente não tem essa necessidade. O programa ele é bastante simplificado no aspecto de ter um sistema de ajuda paralelo, ou seja, se tem dúvida de como preencher, ele tem um tira-dúvidas dentro do próprio programa que ajuda o contribuinte que queira fazer a sua própria declaração. E ele tem algumas funcionalidades interessantes. Conta alguma. Por exemplo, esse ano o programa começou a não precisar mais de ser baixado, ele se atualiza. Esse ano também passou a puxar as informações de nome da pessoa que você vai declarar, o dependente ou pessoa que você recebeu algum recurso ou pagou algum recurso, de declarações anteriores, já preenche automático. Então, algumas funcionalidades vêm tornando essa tarefa, ainda que um pouco árdua, mais simples. E a principal funcionalidade que eu acho para o contribuinte é a escolha do tipo de declaração. Mas eu quero falar sobre isso, mas vai ser no próximo bloco. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. É só um minuto.